Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. E nós hoje estamos a olhar para a Epístola de Paulo aos Efésios. Nós estamos no capítulo 2, no Novo Testamento, e nós vamos ver como esta carta tem sido extremamente interessante até para nós hoje. O apóstolo Paulo escreveu esta carta quando ele estava na prisão à igreja que se situava na região de Éfeso. E nós já podemos ver no capítulo 1 que nós tratamos como Cristo, mais uma vez, é o centro deste assunto. Vemos como o poder de Cristo nos é delegado a nós, que somos cristãos, para podermos viver em novidade de vida. A pergunta que se levanta é óbvia. Então, por que é que há tantos cristãos desanimados, desencorajados? Eu creio que há algumas respostas para isso. E certamente nós vamos ver neste capítulo 2 algumas dessas respostas. Então eu gostaria de pedir a sua atenção, se você se encontra se calhar nesse espírito desanimado, desencorajado, olhe para o texto da Bíblia, livro de Efésios, capítulo 2, verso 1, e ele diz: Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Começamos por aqui. Mais uma vez, uma declaração bombástica, uma declaração de fé, uma declaração que mostra que Cristo nos deu vida. Então a pergunta se levanta: porque é que alguns de nós nos sentimos desanimados, abatidos, sem vida, vazios? Eu creio que nós precisamos de nos lembrar que é Cristo quem nos dá a vida. Então, se nós tivermos esta percepção, a vida não está em nós próprios, a vida não depende só de nós, mas depende daquilo que nós fazemos com o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Foi Deus Pai quem ressuscitou a Cristo de entre os mortos. Foi Deus Pai que manifestou esse poder em Cristo Jesus. E aqui a morte que estamos a falar, não estamos a falar de uma morte física, como é óbvio, estamos a falar de uma morte espiritual. Quantos de nós se sentem vazios por dentro? Quantos de nós se sentem ocos, se sentem abatidos, se sentem desanimados? Mas o texto bíblico nos diz que Cristo nos deu vida. Eu creio que o segredo está na primeira palavra, que é Cristo. Foi Ele quem nos deu. Você necessita voltar a Cristo. Porque aquilo que a palavra de Deus nos diz é que o salário do pecado é a nossa morte. Então a recompensa que nós teríamos por vivermos a nossa vida como nós a vivemos é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz isso, o livro de Ezequiel diz isso, o Novo e o Velho Testamento nos falam deste aspecto. Quando nós nos sentimos vazios, quando nós nos sentimos mortos espiritualmente, quando nós nos sentimos em baixo, desanimados, desencorajados, então necessitamos voltar para Cristo, vir a Cristo de novo, pedir a Deus que nos dê esta vida e vida abundante. A promessa de Cristo é que Ele nos dará uma vida abundante. Eu creio que há algumas razões, mesmo para aqueles que já foram a Cristo e que se encontram desanimados, há algumas razões para isso. Eu creio que uma das razões é que muitas vezes nós entupimos a nossa vida com os afazeres. Lembra-se daquela parábola que Jesus Cristo contou, a parábola do semeador? Ele falava acerca de umas sementes que eram lançadas. Havia um semeador que saiu a semear e as sementes foram lançadas. Uma caiu no caminho, outra caiu num terreno com pedras, outra caiu num terreno com espinhos e uma outra semente caiu em bom terreno. E Jesus foi e explicou cada uma destes aspectos da vida. E eu creio que muitas vezes essa passagem tem sido utilizada para falar daqueles que não conhecem Jesus, mas eu creio que Jesus estava a falar até dos cristãos. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e temos o nosso coração duro como um caminho, então a palavra de Deus que era para nós, aquela promessa, aquela declaração de fé, aquela afirmação, aquela correção, aquele repreender do Espírito na nossa vida, se nós temos um coração duro, não faz efeito nenhum. Talvez nós somos então um coração como aquele caminho. Ou então talvez temos o nosso coração para determinadas sementes da palavra, porque a Bíblia mostra que aquela semente era a palavra de Deus.
Você pode ser um cristão, mas em algum momento da sua vida a semente de Deus foi lançada e talvez Deus está a dizer: Manuel, tu precisas arrepender-te desse teu pecado. E o teu coração está duro. Então a semente de Deus que é lançada não penetra no coração. Então precisas de mudar o teu coração. Talvez o teu coração fica como aquele terreno cheio de pedras por baixo. A semente começa a germinar, mas rapidamente encontra pedras e já não dá mais fruto. Morre, seca. Ou talvez a tua vida é como o coração que está com ervas daninhas. A semente começou a florescer, a crescer, mas, como diz Jesus, os cuidados da vida sufocaram a palavra. Talvez tu começaste bem o caminhar com Cristo, entregaste a tua vida nas mãos de Deus, mas agora envolveste num curso. A faculdade é extremamente... absorve-te muito. O tempo de trabalho então é imenso. Começaste a carreira profissional, tens um namoro ou um casamento à porta e então a situação começa a ser demasiado tempo gasto nessas coisas, os cuidados da vida. E eles sufocam o entusiasmo que tu tinhas para com Deus, sufocam a palavra que foi semeada no teu coração e ela já não dá mais fruto. Precisas de voltar atrás, corrigir o que foi um erro, talvez deixar tantos cursos que estás a fazer, terminar isso rapidamente, parar esses cursos, parar essa tarefa no trabalho para começar a deixar a palavra germinar na tua vida. É necessário, de facto, nós termos atenção. Porque é que a nossa vida começa a definhar? Porque é que nós já não temos o entusiasmo que tínhamos? Porque é que já não vivemos esta vida? Que o texto bíblico aqui nos diz que Deus nos deu vida. Cristo nos deu vida e nos ressuscitou juntamente com Ele. Então nós precisamos de facto de retomar esta vida em Cristo Jesus. E é necessário que nós percebamos isto, porque de outra forma vamos continuar a andar, sem chegar a lado nenhum. Cansamos-nos, fadigamos-nos, mas não chegamos a lado nenhum. Cristo então nos deu vida para que nós pudéssemos viver dentro destes propósitos de Deus. E aqui o texto bíblico nos desafia desta maneira, a vivermos assim. E Ele não só nos deu vida, como Ele nos ressuscitou. Temos o poder da ressurreição em nós. Este poder que Cristo trouxe para nós. Foi Ele o primeiro que ressuscitou. Portanto, Cristo é o exemplo daqueles que dormem ainda. Nós precisamos agora de acionar esse poder no nosso mundo, este poder espiritual. O poder que Cristo nos oferece não é um poder político, não é um poder económico, não é um poder de lobbies, não é um poder da maioria. O poder que Deus nos oferece é o poder do Espírito Santo, é um poder espiritual, é um poder maior do que qualquer poder que nós podemos imaginar à face da terra. Nós pensamos que o poder maior que o homem descobriu é o poder atômico. É um poder tremendo que pode, em pouca quantidade, produzir uma quantidade enorme de energia, ao ponto de destruir quase a raça humana se deixarmos que esse poder atômico caia em mãos erradas. Mas, efetivamente, esse não é o maior poder que nós temos à nossa disposição. O maior poder que nós temos à nossa disposição é o poder de Deus, o poder espiritual. É um poder que faz diferença na oração. Não é um poder que faz diferença na força do braço, na nossa vontade, na nossa ira. Não é um poder que trabalha aí. É um poder que trabalha no amor, é um poder que trabalha na alegria, na mansidão, na oração, na humildade. Esse é o poder de Deus que transforma o mundo. Talvez você sente que as coisas à sua volta estão a ir de mal a pior. E é necessário você começar a voltar-se para este poder. Talvez Deus quer começar a trabalhar no seu coração. O maior poder que alguma vez o homem pode tocar é o poder de transformar vidas. É o poder de transformar o coração do homem. E isso acontece com o Evangelho de Jesus Cristo, com esta força espiritual, esta força que pode transformar aquilo que está ao nosso redor. Nós temos a confiança no poder espiritual que Deus nos concede. E é por isso que o apóstolo Paulo nos fala do poder de Cristo. E ele diz de Cristo ressuscitado, que está acima de todo o principado e potestade e poder e domínio, acima de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro.
e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Este é o nosso Senhor, que tem todo o poder sobre todo o nome que se nomeia. Você imagina a pessoa mais poderosa à face da terra. E às vezes nós começamos a sonhar o homem mais rico, talvez o Bill Gates, ou o presidente dos Estados Unidos, ou o presidente da China, ou da União Soviética, da Coreia do Sul, do Irão, do Iraque. Sei lá, o poder que você possa imaginar, Deus está acima desse poder milhões de vezes. E Deus diz, eu coloco este poder à tua disposição. Você pode imaginar a pessoa mais poderosa no mundo. Deus diz, eu sou mais poderoso do que essa pessoa. Então é este Deus que está do nosso lado. É este Deus que quer tocar a sua vida. É este Deus que não fica impressionado com o seu patrão, com o dinheiro que ele tem. Não fica impressionado com a forma como ele trata consigo. Deus é bem mais poderoso que milhões de patrões iguais ao seu. Deus é bem mais poderoso do que o seu cônjuge, do que o seu vizinho, do que a sua amiga ou amigo. Deus é bem mais poderoso. E é este Deus que coloca à nossa disposição o seu poder. Então confie em Deus, deixa Deus conduzir a sua vida. É este Deus que quer transformar a sua vida. É este Cristo que se disponibiliza para estar consigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós vamos agora continuar a leitura do nosso texto bíblico aqui no livro de Efésios, no capítulo 2. Vamos voltar a ler o verso 1 e depois o verso 2. Ele diz, Ele nos deu vida. Se você está desanimado, agarre-se a esta promessa de fé, agarre-se a Cristo que nos dá a vida. Estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos quais andámos outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Mais uma vez um texto que nos vai fazer certamente refletir seriamente. Ele fala aqui que nós estamos mortos, ou nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. É aqui este versículo que fala no estado do homem. Um homem que está morto não pode fazer nada por si próprio. Um homem que está morto, está morto. E não pode dizer ao doutor, olha, se faz favor, dê-me a medicação A, B ou C. Olha, tenho dores, não sei onde. Um homem está morto, está morto. Isto em termos físicos. E a palavra de Deus faz a mesma analogia para a vida espiritual. Então nós mortos não temos opção de escolha, não podemos dizer isto ou aquilo. Então podemos sim clamar a Deus e dizer, Senhor, tira-me desta situação. Então Cristo vem e nos dá vida. Precisamos de reconhecer o nosso estado diante de Deus e reconhecer que só Cristo Jesus é de facto aquele que nos pode dar a vida. É por isso que Cristo, sendo Ele a fonte de vida espiritual, Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Isto diz Jesus no Evangelho de São João, no capítulo 14, no verso 6. E ele diz ainda, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. É com base nestas declarações de Cristo que o apóstolo Paulo pode dizer, Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Então Cristo Jesus é o único que pode dar esta vida. É Ele que pode transformar o seu ser. E um homem morto, de facto, não pode reclamar nada, não pode fazer absolutamente nada, mas Cristo pode transformar o seu estado de coisas. Cristo veio para nos dar vida e vida com abundância. É isso que o apóstolo Paulo nos diz aqui, e nos versículos seguintes ele continua a reafirmar estas verdades bíblicas. E ele diz, nos pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, nós estávamos mortos por causa das nossas atuações, por causa dos nossos pecados, por causa da forma como nós vivíamos. E era este espírito que atuava nos filhos da desobediência, esse espírito que provém de Satanás, que provém da ação de Satanás no mundo e não de Deus. Então nós temos de ter atenção
exatamente aquilo que a palavra de Deus nos desafia a pensar. Qual é o nosso estado neste momento? Em que ponto é que nós nos encontramos na nossa caminhada? Ainda somos subjugados pelos princípios, pelos valores que o mundo nos oferece? Ou efetivamente nós estamos a viver debaixo das orientações de Deus? Somos levados por toda a sorte de corrupção, mentira, engano, ou de facto estamos a viver debaixo das orientações de Deus? Muitas pessoas que estão espiritualmente mortas estão a ser usadas, efetivamente, por estes valores contrários à vontade de Deus, por estes valores de Satanás, valores que são contrários à vontade de Deus, por este espírito que atua nos filhos da desobediência. E é muitas vezes esse estado de espírito que permeia a nossa nação. É só nós olharmos para a nossa cultura e verificamos tantas pessoas que de alguma maneira seguem essas práticas ocultas de sacrifício de animais, de galinhas em encruzilhadas, de maus olhados aqui ou ali. Nós sabemos estas histórias, conhecemos essas histórias, verificamos que há pessoas que têm esse tipo de práticas, derramam sal para provocar um problema na vida de alguém, derramam sal nas suas escadas, debaixo da cama, fazem um serviço, fazem um trabalhinho, como costumam dizer. E há tantas pessoas no nosso país, apesar de se dizerem cristãs, que vivem de acordo com os princípios de Satanás, procurando fazer mal às pessoas. Nós não podemos continuar a caminhar dessa forma e a pensar que Cristo nos vai dar vida. Não, precisamos de abandonar esse percurso de vida. Precisamos deixar esses delitos, esses pecados que nos matam, nos escravizam. Se nós queremos ter vida, então temos de ir a Jesus Cristo. Temos de abandonar essas práticas satânicas. E nós encontramos nas nossas cidades, nas nossas aldeias, encontramos nas nossas vilas lugares nomeados para culto a Satanás. E infelizmente isto é triste ver no nosso país isto acontecer. Verificamos situações em que, inclusive, há líderes desportivos, líderes que estão nas nossas câmaras, líderes que estão nas nossas sociedades, a desenvolverem este tipo de práticas que conduzem um povo a uma escravatura espiritual. E essa escravatura é aquela que Cristo nos quer libertar. É por isso que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Precisamos de viver essa vida abundante, livres do nosso pecado. E só Cristo pode transformar efetivamente a nossa vida. É por isso que quando Jesus esteve entre nós, Ele foi convidado, não sei se está lembrado desse episódio, a ir ter com Lázaro, pois ele tinha morrido. E as suas irmãs estavam a chorar a sua morte. Havia ali pessoas que estavam diante dessa situação extremamente chorosas porque tinham perdido um amigo, um ente querido. E Jesus chega perto da sepultura onde Lázaro estava e Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Esta é uma declaração bombástica que Cristo lança, pois desde a origem do homem, quando Adão e Eva se afastaram dos caminhos de Deus, eles então passaram a viver em pecado e, consequentemente, a viver debaixo da morte. Passaram a morrer porque estavam mortos espiritualmente e, consequentemente, a morte física passou a todos os homens. E isto é o que o apóstolo Paulo também nos diz no livro dos Romanos. E então, dessa maneira, o homem passou a viver. E quando Cristo chega, ele faz esta declaração bombástica: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus estava-se a referir, sem dúvida alguma, àquela morte física de Lázaro. Mas, acima de tudo, Jesus estava-se a referir à morte espiritual, em que cada um de nós ainda muitas vezes vive e que precisa de ir a Cristo para encontrar esta vida espiritual. Talvez você ainda não tomou essa decisão de ir até Cristo e pedir: Jesus, tu que és a ressurreição e a vida, dá-me esta vida. Eu creio em ti. Deposito a minha fé na tua morte e ressurreição, no teu derramamento de sangue, como nós já vimos no capítulo 1 deste livro de Efésios, que foi o derramamento de sangue de Cristo que perdoa os nossos pecados. Eu confio nessa tua morte na cruz para me dares vida. Confio na tua ressurreição para me dares vida. E eu entrego-te a minha vida nas tuas mãos. Se você fizer esta oração a Jesus Cristo, certamente a sua vida irá ser transformada.
Talvez você já fez esta oração um dia, de entregar a sua vida a Cristo, mas ao mesmo tempo continua a sentir-se desanimado, desencorajado, a não viver esta vida abundante que Deus lhe quer oferecer. Talvez está na altura de você confessar, se calhar, algum pecado em que está a viver, abandonar esse pecado e deixar o Espírito Santo transformar aquilo que está errado em si. E é necessário que você viva o poder do Evangelho de Jesus Cristo. Esse poder que é a salvação de Deus para o homem. É esse poder que pode remover o pecado e dinamizar a sua vida. Como nós vimos, a palavra poder que encontramos aqui nesta carta de Paulo aos Efésios significa, ou vem da mesma origem da palavra dinamite, ou vem da mesma origem da palavra dinâmico, dinamizar. Então o Evangelho de Deus é esse dinamite que remove o pecado e ao mesmo tempo dinamiza, dá um novo ânimo à sua vida. Então abraça a pessoa de Jesus Cristo e deixe que esse Senhor Jesus Cristo faça a diferença na sua vida, não vivendo mais de acordo com os filhos da desobediência, não vivendo mais em desobediência à palavra de Deus, mas sendo transformado dia a dia, de glória em glória, de graça em graça, para que a fé em Cristo Jesus o transforme até ao varão perfeito que é Jesus Cristo. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.